A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. Essa é uma questão clássica de concurso público, tá? Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Letra A. Devem haver muitos carros na rua. Letra B. Deve haver pessoas interessadas. Letra C. Existe tratamento para essa doença. Letra D. Fazem 2 horas que estou esperando. E letra E. Haviam 20 moradores no condomínio. Uma questão sobre concordância verbal com os casos clássicos de concordância verbal. O que é isso, professora? Ser um caso clássico? É um caso que sempre cai nas provas. E aí você precisa saber que o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Isso significa que ele não vai para o plural. Vamos para a alternativa A. Devem haver muitos carros na rua. Já encontramos aqui o verbo haver com sentido de existir. Aqui ele faz parte de uma locução verbal. Quando um verbo impessoal ele for o verbo principal de uma locução verbal, toda a locução verbal vai ser impessoal. Isso quer dizer que o verbo auxiliar também não vai se flexionar, ele vai se comportar como verbo impessoal, vai permanecer no singular. Então, o correto aqui é deve haver, porque o termo carros não é o sujeito dessa oração, não é. Essa oração não tem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo não vai concordar com nada, vai ficar no singular, tá? Deve haver, não é devem haver, porque o verbo haver com sentido de existir é impessoal. E aí, na locução verbal, o verbo auxiliar se comporta como impessoal também, permanecendo no singular. Eu repito isso, repito várias vezes, porque isso é muito importante mesmo. Letra B, deve haver pessoas interessadas. E aí encontramos a alternativa correta, que é o mesmo caso da primeira alternativa, só que aqui tá certo, né, gente? Deve haver, verbo haver com sentido de existir é impessoal. Então, se ele está aqui na locução verbal, o verbo auxiliar vai ficar no singular. Deve haver pessoas interessadas, não importa quantas pessoas são, pode ser uma, pode ser 500, sempre deve haver, tá? Letra C, existe tratamentos para essa doença. O verbo haver com sentido de existir é impessoal, mas o verbo existir não é impessoal. Então, nesse caso aqui, tratamentos é o sujeito da oração e o verbo, portanto, deve concordar com o sujeito. Existem tratamentos. Existe tratamento, existem tratamentos. Tratamentos é o sujeito, o verbo deve concordar, portanto, com o sujeito. Fazem 2 horas que eu estou esperando. Qual é o erro dessa frase, professora? Gente, o verbo fazer com sentido de tempo decorrido é impessoal também, não vai para o plural. Então, faz 1 hora, faz 2 horas, faz 10 horas, faz 1000 horas, sempre faz. Faz. Faz 1 dia, faz 10 dias, faz 1 ano, faz 100 anos. Faz. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido, é impessoal, não vai para o plural. E por fim, letra E, haviam 20 moradores no condomínio. Verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Havia. Eu já falei isso agora, gente, nessa aula, que o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal e não vai para o plural? Quase não falei, né? Então, havia 20 moradores no condomínio. Não é haviam 20 moradores. Havia no singular, porque 20 moradores não é o sujeito da oração,
é objeto direto, nessa oração não tem sujeito, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. A única alternativa correta é a letra B, deve haver pessoas interessadas. Então, gente, aqui esta é uma questão clássica de concordância verbal. Acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.